Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal e com mais um vídeo com as notícias do Flamengo de hoje. E aí o mercado está agitado, hein, meus queridos? O Flamengo nem mal aí trouxe o Emerson aí, Royal, né? E já tá trazendo aí mais um jogador, o Samuel Lino, né? Atacante lá do Atlético de Madrid. Então confere aí tudo que saiu nas mídias, nos portais aí de notícias do mundo esportivo a respeito dessa contratação, impossíveis contratações ainda que José Boto prometeu trazer. Confere aí logo mais no vídeo. Do Flamengo. Por lá, boas novidades, reforços chegando para o restante da temporada. Alguns podem estar indo também. O Pedro Henrique Torre tem as informações para a gente. Valeu, pessoal. O Flamengo segue aí em busca de reforços no mercado e está muito próximo de chegar a um acerto pelo Samuel Lino, atacante, joga pelo lado esquerdo, atualmente no Atlético de Madrid. Teve passagem até pela base do clube, 25 milhões de euros por esse negócio. O Flamengo aí tendo que desembolsar bastante por esse jogador. Informação inicialmente da imprensa italiana e que foi confirmada pelos nossos companheiros até da ESPN lá na Espanha também. Então seria para o setor esquerdo do ataque o Samuel Lino, 25 anos, o Flamengo nesse pacotão europeu, que tem também Emerson Royal, 9 milhões de euros junto ao Milan. Ele estava para ir para o Beşiktaş da Turquia, mas o Flamengo entrou no negócio, vai trazer o atleta por 9 milhões de euros, deve chegar no fim de semana ao Brasil para ser o substituto de Wesley, que aí sim vai para Roma por 25 milhões de euros, mais 5 de bônus. É essa a expectativa que isso aconteça. Além disso, o Carrascal, do Dinamo de Moscou, 12 milhões de euros em 2 parcelas. É essa a expectativa do Flamengo também, que o jogador já chegue, depois de ser liberado, ainda está na Rússia, questão de documentação, conversar com os russos, vem para o Brasil para reforçar o Flamengo. E nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o Saul vai ser, enfim, apresentado oficialmente com a camisa 8 do Flamengo. Ele que estava com contrato com o Atlético de Madrid, última temporada jogou emprestado ao Sevilha, mas chega como novo reforço para a equipe de Filipe Luís. Aí, então, mais um jogador do Atlético de Madrid. Quem é Samuel Lino? Quem acompanha a ESPN acompanha o Samuel Lino. Bom, ele é atacante ali, ponta esquerda. Hoje se falou muito na lateral esquerda. Ele já jogou na lateral, né, no Atlético. Mas em 2024, em 2025, 47 jogos, 4 gols, 8 assistências. Ele começou no São Bernardo, passou pelo Flamengo, foi campeão da Copinha em 2018. Aí ele foi para o Gil Vicente de Portugal em 2019. Chegou ao Atlético de Madrid em 2022 e foi emprestado ao Valência em 2022 e 2023. Ele tem essa passagem também pela base do Flamengo, André. Ele tem esse bom momento em 2018, quando ele é campeão da Copinha, e depois ele tem uma baixa quando ele vai embora para a Europa. Primeiro para Portugal, depois ele vai para a Espanha. Sim. E aí ele começa a mostrar o futebol que ele diz que é o futebol dele. É um jogador caro, mas é um jogador de 25 anos e que pode entregar muito. Fica aquela dúvida, mas ele vai jogar onde nesse Flamengo? Porque são muitas opções também ali na frente e nas beiradas de campo, né? Ele joga mais pela esquerda. Mas ele dá opções, né? Ele representa mais opções. E para um time que pretende jogar como o Flamengo joga, você ter uma fartura de opções, como aparentemente é o que vai acontecer no elenco comandado pelo Filipe Luís, não é ruim. Duvido que o técnico do Flamengo esteja reclamando de tantas possibilidades, já que a exigência sobre o trabalho dele é, como todo mundo sabe, gigantesca. No caso do Samuel, o torcedor do Flamengo que tem uma memória mais apurada e mais longa, lembra dele, pode ter com ele uma relação já de admiração. Ele tem uma história que é relevante, né, com o clube, com a camisa. E isso, eu creio, entra no raciocínio a respeito do retorno de um jogador que, claro, quer acertar, quer se dar bem, quer jogar bem, quer fazer gols, quer mostrar que tem valor, né? Aos 25 anos ainda tem muita coisa pela frente, talvez até, depois de uma boa passagem pelo futebol brasileiro, uma nova oportunidade fora daqui, embora eu acho que agora isso não deva fazer parte dos planos, é melhor pensar no presente, aquilo que o Flamengo representa, e é muito possível ser feliz demais, tendo sucesso, fazendo gols e ganhando troféus por um clube brasileiro, deixando de lado o que talvez seja
o grande sonho de todos os jogadores, que é fazer tudo isso por um clube europeu. Nem tudo está à disposição de todos. Existem muitos jogadores realizados, felizes e enormes do ponto de vista dos nomes que construíram, com o sucesso feito aqui no Brasil por times de massa, de muita torcida, como o Flamengo. Pois é, e tem jogadores que voltam também pensando em seleção brasileira. Falamos do Emerson Royal e também do Samuel Lino. É claro que pensam, voltam para o Brasil, fazem muito sucesso aqui e tem uma oportunidade em seleção brasileira, pode seguir esse caminho. Bom, é um Flamengo que começa a se reforçar. O Boto prometeu que reforçaria a equipe para o restante da temporada. Mostramos então o mercado do Flamengo agora em 2025. Confirmados o Danilo, Juninho, Jorginho e o Saul, confirmamos ontem para vocês aqui neste ESPN. Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. 3 jogadores que estão muito bem encaminhados. Ainda não foram anunciados pelo Flamengo, então colocamos negociando. É um bom mercado do Flamengo, André Fury? Se você pensar que o Wesley seria mesmo negociado, o Flamengo, não pode deixar essa posição sem o componente técnico à altura, mesmo que não seja um jogador que tenha a perspectiva de melhora e de sucesso ao longo da sua carreira que o Wesley tem. Mas essas coisas são assim mesmo. Clubes compradores como o Flamengo também são vendedores. As figuras aparecem e, de certo modo, é impossível segurá-las aqui, como a gente conhece bem, são tantas e tantas histórias. E não são jogadores, digamos assim, que chegaram ao estrelato, aqueles que estão voltando. Existe um trabalho de observação que precisa ser respeitado. A gente também precisa lembrar que quem observa e quem indica não é quem contrata. As responsabilidades precisam ser dirigidas, porque às vezes, quando um jogador é contratado por um clube aqui no Brasil, a exigência é enorme, o jogador ou demora a se adaptar, ou de fato passa uma temporada inteira sem jogar bem, e as pessoas vão apontar o dedo para aqueles observadores que estão fazendo o seu trabalho de apresentar as disponibilidades. Quem decide contratar são outras pessoas, e o Boto no Flamengo, em última análise, é a pessoa que resolve essas contratações. O Emerson Royal é um jogador de carreira internacional, trajetória. É preciso ver como será a sua adaptação ao Brasil, está fora há muito tempo. Vamos entender também qual é o caminho desse jogador a partir do momento em que ele estiver aqui. Vamos seguir o Sport Center, falando agora do Santos. O Flamengo aumentou o seu nível de atividade nos últimos dias, né? O Samuel Lino agora é o novo alvo, né? Atacante do Atlético de Madrid, jogador brasileiro, que inclusive foi da base, né, do Flamengo, jogou uma copinha. Jogou a copinha de 2018, era reserva, não se destacou no time, não teve participação. Eu já fiz alguns contatos de manhã com pessoas que trabalhavam no clube naquela época, era um jogador sem muito destaque. Foi para Portugal, né? Acabou liberado para o Gil Vicente. Aquela fornalha que os clubes preparam quando o jogador estoura a idade, que vai alocando aqui e ali, e liberaram ele para o Gil Vicente. Ele fez carreira no Gil Vicente, jogou 2 ou 3 temporadas, passou depois, se eu não me engano, para o Famalicão ou alguma coisa assim, e depois foi para a Espanha. E está fazendo uma boa... Tem feito fez as 2 últimas boas temporadas muito boas. Quer dizer, não é um jogador versátil, né, que joga... E diferentemente do Saul, né, que é um jogador de 30 anos, que já não estava mais na rotação principal do Atlético, ele é mais jovem e... 22 anos, né? 22, cumpre posições ali, ele joga no corredor esquerdo, então ele pode ser lateral, ala, atacante, ponto esquerdo. Me lembra um jogador que era assim, resguardando as devidas proporções da época, mas pela idade, era o Mazinho. O Mazinho também era um jogador versátil. Começou como atacante, depois passou para o meio-campo e veio acabar na lateral esquerda e jogando também na lateral direita. O Samuel Lino no Atlético, mas ele não é exatamente um ponto esquerda, é isso que o Gilmar está falando. Ele raramente joga naquilo que a gente entende que seja um ponto esquerda. Ele é muito mais um jogador ali que atua naquele corredor, ala e tal. Ele já cansou de jogar no Atlético de Madrid, o que classicamente nós diríamos que é o lateral esquerdo, ou na frente, ele pega aquele corredor todo ali. Ontem foi anunciado o Emerson Royal, que é um lateral, né, de ofício, e a nossa equipe fez aqui também pode quebrar galho como terceiro zagueiro. Também. Pela estatura, pelo posicionamento. Nossa equipe fez aqui uma projeção do que poderia ser o time titular do Flamengo com as novas contratações. O Emerson Royal viria para ocupar essa vaga de titular?
A expectativa é que sim, né? Bom, Léo Ortiz e Léo Pereira hoje são os zagueiros, tem o Danilo, tem uma rotação, né? O Felipe Luiz não tem o 11, digamos assim, né? O Alexandro, tudo indica que vai continuar com aquela coisa de joga um jogo, 2 jogos, não joga um. E o Vinha jogou muito contra o Bragantino. Muito. Aí tem que ver se toma esse lugar. O Saul formaria uma dupla com o Jorginho, uma dupla de volantes, com o Arrascaeta sendo o terceiro do meio do campo e o Samuel Lino ocupando esse lugar pela esquerda. Onde é que entra o Plata nessa... O Plata é um jogador muito... Onde entra o Pulgar, Bruno onde Henrique. entra o Danilo, onde entra o Bruno Henrique, onde entra o Wallacian, Entram na rotação. Entram na rotação, exatamente. O que eu estou gostando da metodologia dessa montagem do elenco do Flamengo é o seguinte, que o Flamengo está correndo atrás de jogadores versáteis, porque a gente ainda tem muito arraigada na nossa cabeça a cultura da posição, né? Fulano é lateral direito, ciclano é lateral esquerdo, né? E o jogador hoje, o jogador moderno, isso está vindo especialmente da Europa para cá, o jogador ele tem função, ele não tem posição, né? Então os olheiros, né, os chamados scouters, quando eles observam o mercado, isso quem diz são eles, que eu converso com alguns, quando eles observam o mercado, eles veem meninos que estão se desenvolvendo com capacidade de fazer mais de uma função nos times europeus. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, o Vinícius Júnior, que a gente tinha uma ideia aqui, que era um ponta, arisco, driblador, não sei o quê. Quando vai para o Real Madrid, recua, vira secretário de ponta, vira secretário de lateral. E não é isso, é comportamento tático mesmo, é valência, né? O jogador vai se aperfeiçoando. Então, assim, o Flamengo está procurando, eu acho que fala muito da característica que o Felipe Luiz está querendo montar para o time do Flamengo, né? Funcionamento total. Haja vista que você vê hoje, quem é o artilheiro do Flamengo? É o Pedro, é o 9, né? Mas é o Pedro que faz, é só o Pedro que faz os gols do Flamengo? Não é. E no Campeonato Brasileiro, o artilheiro é o Arrascaeta. É o Arrascaeta ainda, né? No Brasileiro, o Pedro é o artilheiro da temporada. O Luiz Araújo tem feito bastantes gols. Também. Os zagueiros participam bastante da jogada. O último jogo do Flamengo, o jogo contra o Fluminense? O último jogo, Bragantino. Bragantino. O gol de um zagueiro e o gol de um lateral. Então, enfim. Então, eu acho que essa montagem... Agora, uma coisa que eu percebo também nessa montagem do elenco do Flamengo, Marcelo, e aí é uma percepção muito nova, assim, muito... preciso ainda me convencer mais disso, assim, eu não vejo a real liderança desse time do Flamengo. Quem é o líder desse time do Flamengo? Porque, assim, se você me disser que o líder desse time é o Arrascaeta... Deixa eu só registrar que o Flamengo abriu o treino para a imprensa e a gente já está vendo o Saul entre os jogadores, né? Fazendo suas primeiras movimentações. Ele vai ser oficialmente apresentado depois desse treino, tá? Essas imagens são ao vivo, são de agora. Então, assim, eu fico imaginando, assim, quem é o líder desse elenco do Flamengo, desse time do Flamengo? Porque a gente estava acostumado a ver o Flamengo, ou o Diego, ou o próprio Felipe Luiz, tinha sempre um porta-voz que tinha uma certa ascendência sobre o elenco, né? Neste momento, eu tenho... Acho assim que está pulverizado esse papel. Porque eu imaginava assim, que esse papel pudesse ser do Danilo, que é um jogador de seleção brasileira, um jogador que o próprio Dorival falava muito disso, da liderança do Danilo, não sei, mas o Danilo ficou. O Arrascaeta é o capitão do time. Está ali, enfim, não é um jogador que se impõe muito. O Bruno Henrique, que é o ídolo da torcida, que é o xodó, que é o jogador da geração 2019, que mais venceu títulos, mas também não é o titular. Eu acho muito difícil que os jogadores, com a rodagem de Danilo, Alexandro e Jorginho, não estejam entre os líderes do elenco. Embora Lógico que sempre vai haver uma questão de personalidade, porque um fala mais, eu outro acho menos. Que é por aí. O Flamengo está adotando, em relação à questão do capitão, um modelo que, inclusive, é adotado por vários clubes europeus, que, a rigor, o capitão não é exatamente aquele que em campo tem a liderança, mas é aquele que tem trajetória no clube.
tem tempo de clube, não sei o que e tal, então você dá a faixa pro cara porque ele é o cara com mais tempo. Não acho que esse mais seja uma o modelo do honraria, futebol né? brasileiro. Não, aí é outra discussão. Agora eu acho que passa muito a tendência natural é que o Jorginho, né, que acabe tendo essa função. Vamos ver, o Gerson ocupou isso também, essa função de liderança aí e tal, saiu. Eu também tenho dúvidas se esse modelo é o ideal. O Arrascaeta é um jogador mais introvertido em relação até a falar com o árbitro. Inclusive agora dentro de um modelo em que, em geral, é o capitão que fala diretamente com o juiz, com o árbitro. E o Felipe Luiz fez boa parte da sua carreira de jogador na Europa. Então, também é natural que ele queira implementar como treinador muito do que ele aprendeu por lá, no futebol europeu, trazendo conceitos do futebol europeu. E aí, de novo, juntando os pontinhos. Né? Mas sabe quem isso... teve trajetórias semelhantes, Danilo, Alexandro, Exatamente. Jorginho, esses caras vão... Porque assim, ó, você sabe, o capitão, a gente tem essa ideia de que o capitão é o cara que vai falar com o juiz. A gente tem essa ideia. O torcedor também tem essa. Só que aliás, o capitão, deveria ser o único, né? E já botaram essa regra no bolso. Pois é, o capitão, ele é aquele sujeito que o elenco respeita. É aquele que resolve conflitos, aquele que intermedia com as negociações entre jogadores e diretoria, né? Então, eu não sei, eu acho importante isso, porque assim, o Flamengo está investindo, é claramente para mim um movimento de renovação de elenco. O Flamengo está renovando o elenco, já não é mais o elenco de 2019, já é um outro Flamengo, já é o Flamengo do Felipe Luiz, né? Já é o Flamengo do Felipe Luiz, você vê que as contratações obedecem o estilo dele, o conceito dele, a metodologia. Então, assim, eu acho que eu não consegui enxergar ainda quem é o grande capitão desse trabalho, desse time. Pode ser até mesmo o próprio Felipe Luiz. Será que vai ter um capitão, né? Assim como tem um rodízio no time titular, pode ter um rodízio de lideranças também, né? Não necessariamente você ter o líder do time, mas você ter alguns jogadores que vão ser mais influentes do que os outros. O De La Cruz, que foi tema de polêmica aí nos últimos dias, né? Culminando com a saída do Dr. José Luiz Runco, não está nesse treino e ele foi liberado pelo Flamengo para passar o fim de semana com a família. Está aqui, ó. Já até parei, aí vai entrar agora. Após polêmica, De La Cruz é liberado pelo Flamengo para passar fim de semana com a família. O uruguaio teve a situação médica exposta pelo ex-chefe do departamento médico do Rubro Negro em grupo. Assinada pela Emanuele Ribeiro, a nota informa também que o De La Cruz não está participando desse treinamento que nós mostramos agora. Buscar reforços na Europa. Nossa. Já há bastante tempo, não é agora. Sim. O Gabigol, quando veio, apesar que estava no Santos, mas veio da Europa. Pedro veio da Europa. Gerson veio da Europa. Um monte de gente. Pablo Mari veio da Europa. Rafinha, lateral direito, veio da Europa. Felipe Luiz veio da Europa. E agora continua. Hoje tem a apresentação de um que veio da Europa. E podem chegar outros da Europa. É outro momento, é outra situação, Pedro. Bom dia. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você. Um abraço a todos que estão aí no 360. Só nós não estamos na Europa, né? Pelo solzinho batendo aqui, dá para perceber bem que a gente está em território brasileiro aqui em Vargem Grande, CT Ninho do Urubu. Neste momento, alguns integrantes da comissão técnica começam a descer para o campo. O treino começou às 10 horas, mas primeiro o pessoal faz sempre um trabalho na academia, aquela coisa toda. O Felipe Luiz conversa com os jogadores, depois eles descem para fazer o trabalho do campo. A gente vai poder observar alguma atividade aqui e aí, certamente, o Saul vai estar entre eles, ele que vai ser apresentado hoje como um novo reforço do Flamengo, camisa 8, ex-Atlético de Madrid, enfim, muito tempo lá no futebol europeu, obviamente, europeu que ele é, espanhol, então ficou por lá por muito tempo e aí vai ter essa experiência aqui, tá um tanto quanto soltinho nas redes sociais, se comunicando com a torcida do Flamengo, então a gente vai observar como é que vai ser esse primeiro contato com a imprensa do Saul.
e saber quando ele vai poder, de fato, fazer a sua estreia. E aí você está falando, pô, vem um monte de gente da Europa e tudo mais, etc. O Flamengo está em vias de trazer o Carrascal, os 12 milhões de euros, né, em 2 parcelas, mas está esperando desenrolar o negócio do Rubens com o Atlético Mineiro. O Rubens do Atlético Mineiro com o Dinamo de Moscou, que é o clube do Carrascal, uma negociação quase triangular ali, e aí sim o Carrascal vai ser liberado para vir para o Brasil para poder se apresentar. Tem Samuel Lino também, atacante do Atlético de Madrid, pela apuração dos nossos companheiros até que tem mais contatos com as fontes lá do Atlético de Madrid, companheiros da ESPN da Espanha. Uma negociação em torno dos 25 milhões de euros. Aqui no Flamengo se diz que não vai chegar a tanto, que está caminhando, é uma situação difícil, é uma negociação complicada, um jogador que tem mercado na Europa, novo ainda, mas que está evoluindo nesse sentido. Então, segundo o Flamengo, não vai chegar a 25 milhões de euros, a gente fica mais nessa expectativa aqui do que vai acontecer. Além disso, tem o Emerson Royal também, que por 9 milhões de euros chega neste fim de semana já, um acordo com o Milan, estava rumo ao Besiktas já, e aí o Flamengo vai trazer esse jogador. Ao mesmo passo, o Wesley vai se despedir, 25 milhões de euros, mais 5 possíveis de bônus, assim, se ele cumprir metas no contrato e tudo mais, com a Roma da Itália. Então são idas e vindas que o Flamengo está tratando nessa janela. Quando deu aquela primeira balançada, até a gente conversava por aqui, o Flamengo não teve jeito, não teve que ficar no scout, foi no Flamengo Way mesmo de contratar, daquele jeito de, enfim, contratações mais parrudas, animadas, milionárias, enfim, com muito dinheiro em caixa. A gente está aqui hoje para a apresentação do Saul. Vou dar aquela olhadinha para trás, por enquanto, que eu estava falando. Mas não, só o Rodrigo Caio, por enquanto, com mais alguns ali que está no gramado, ele que é auxiliar, assistente técnico hoje em dia, está ali no gramado. Então, por enquanto, nenhum jogador em campo. Agora que está começando a descendo o goleiro, se eu não me engano, o Matheus Cunha por ali. Mas, enfim, aos poucos eles vão chegando aqui. E aí hoje, durante a programação, vamos ter as informações do Saul. Abel. O Eugênio Leal tem uma pergunta para você, Pedro. Sim, prazer falar com o Pedro. A minha pergunta é, as contratações param por aí ou pode vir mais alguém? E ela já é associada a uma outra informação, porque está bombando nas redes sociais a expectativa pelo anúncio do veredito do caso Paquetá. Seria hoje que seria divulgado o futuro do Paquetá, se ele vai ser banido do futebol, se ele vai ser inocentado, se vai ter algum outro tipo de pena. E o torcedor do Flamengo está na expectativa, está sonhando com uma possibilidade de volta do Paquetá. Existe essa possibilidade? Eugênio, como vocês bem conhecem, eu sou um chato de galocha, né? Então eu não entro muito nessas especulações assim de enfim, o que pode entrar, o que pode ser, etc., para não ficar alimentando os sonhos do torcedor de algo desse sentido. Informação sobre o Lucas Paquetá, o Flamengo já teve interesse no passado, fica na espreita do que pode acontecer em torno do veredito lá dele, do julgamento na Inglaterra, mas que eu saiba neste momento ainda a gente não tem informação de que há algo em curso nesse sentido. Pode fazer sentido, depende muito também da punição, né? Porque imagina se ele é punido só na Inglaterra e tem que jogar em outro lugar, se ele não é punido, enfim, são muitas variáveis nesse caso aí. O torcedor fica animado, faz festa em rede social e tudo mais, não sei o quê, mas aqui a gente tem que ter compromisso e eu assumo, visto a máscara e a capa e o uniforme de chato de galocha, sem problema nenhum. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo informações do Flamengo, que continua forte no mercado. Amigo Rafael Prats, como você vê essa busca por reforços hoje com a apresentação do Saul, né? O Flamengo tentando reforçar um time que já é muito forte. As contratações são muito boas, Abel. Claro que não são todas do mesmo nível. Se fechar com o Samuel Lino, esse me parece acima dos outros no primeiro momento. Mas o Saul é um jogador que dá uma condição para jogar em muitas funções de meio campo, né? O Saul do Sevilha foi um Saul mais camisa 10. O Saul do Atlético de Madrid, já faz algum tempo, foi mais o meio aberto pelo lado direito. Para quem procura, obviamente, deixar um elenco mais robusto, com mais opções, os jogadores são muito interessantes. São jogadores, assim, não sei se todos me parecem para serem titulares logo de cara,
Mas para virar em cima um 12º jogador, 13º jogador, quem pensa, por exemplo, o Arrascaeta numa sequência, uma dificuldade, o Saúl pode ser substituto do Arrascaeta em alguns momentos, pode ser o camisa 10, pode ser, em algum outro caso, o Luiz Araújo mais desgastado, com outra característica, mas pode ser o meia mais aberto para a direita também. Isso vale para o Carrascal também. Isso vale para o Emerson Royal, se for contratado como lateral direito, para brigar pela posição com o Varela. Melhora muito o elenco, porque quem chega tem bom nível. E você O vê... Pedro chamou. bom. Eu me despedi dele, mas ele deve ter mais alguma informação. É isso, Pedro? Diga lá. Só para complementar o noticiário aqui, Abel, porque enquanto a gente está dando um vivo aqui, as informações circulam, a comunicação do Flamengo chega aqui, o De La Cruz foi liberado para ficar no fim de semana com a sua família no Uruguai, depois de todos os acontecimentos aí, acabou exposto, José Luiz Runco, enfim, aquele episódio do Printgate lá que houve, então ele foi liberado para passar o fim de semana com a família e tudo mais. Não tem nada de nenhum problema além disso, tá? Só para liberar mesmo, ele que estava em recuperação, carga muscular, aquela situação toda, ele foi liberado neste fim de semana para ir até o Uruguai, passar um tempo com os familiares. Boa! Importante. Estou me despedindo de novo, mas se você tiver mais informação, aqui, portas abertas no F360, é só chamar Pedro e você volta com a gente. Um bom dia, bom fim de semana para você. Você queria falar? A Mari também quer falar? É ótimo que todo mundo quer falar. Diga, Eugênio. A Mari querendo falar, ela tem prioridade, que a fase é maravilhosa. Boa, Mari. Boa, Mari. Vai lá, vai contigo. Não, eu ia complementar. É importante a informação do Pedro, né? Porque aí já evita de levantar algumas suspeitas, enfim. Ele não apareceria na lista de relacionados, Felipe Luiz seria perguntado de novo. E também muito legal do Flamengo entender esse momento, que a exposição foi muito grande para o De La Cruz, né? Então, ficar com a família. O Prats falou sobre jogadores que não necessariamente chegam para serem titulares. Eu acho que talvez o Lino tem essa condição de ganhar essa titularidade. Eu acho que um nível até pela acima dos zona, outros, né, assim, de campo ali, que o Lino é um lateral esquerdo, com o Simeone assim, mas foi avançando para atuar nessa segunda linha pelo lado esquerdo também. E o Flamengo passa por dificuldades nesse setor, né? O Cebolinha não está conseguindo, o Michael também não. Então, acho que talvez o Samuel Lino, ele suba um pouquinho esse nível. E, claro, o Royal, muito por conta da possível ausência do Wesley. É isso aí. O que eu ia colocar antes como o Flamengo vai ganhando cada vez mais cara de Europa, né? Muito. A gente vem de um Mundial de Clubes em que você tinha isso, né? O Flamengo, hoje você bota o Danilo, muito tempo de Europa. O Alexandro, muito tempo de Europa. O Jorginho, muito tempo de Europa. O Vinha jogou na Europa. O Vinha jogou, mas menos, né? Mas jogou. O próprio o outro lateral direito, o Varela, também jogou na Europa. Mas estou colocando quase todos. Jogadores tirando assim. o Arrascaeta. O Bruno Henrique jogou na Europa, na Alemanha. Mas assim, é uma passagem muito... Jogou. Estou colocando jogadores que tiveram destaque jogando no futebol europeu. E com essa capacidade de trazer do futebol europeu, né? Exatamente. Pro encaixe de ideia São de jogadores, claro. Acho que o Danilo e o Alexandre já estavam num momento de carreira um pouco mais avançado, que o movimento é normal vir para o Brasil. Mas buscar jogadores como o Emerson Royal, que está numa altura da carreira ainda, que permitiria mais tempo lá. 26 anos, se não me engano. Samuel Lino, o próprio Saúl. É um movimento de você tentar puxar o Flamengo para um nível mais próximo do futebol europeu. É claro que não no nível dos maiores times europeus. Você não está no nível do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester City, do Liverpool, mas você está se colocando, você está trazendo jogadores de lá. Historicamente, nos últimos anos, tem sido olhar muito para a América do Sul. Então vem um Arrascaeta, vem um De La Cruz... vem outro jogo. Agora ele está olhando, mercado europeu. Oportunidades de mercado, não oportunidades, possibilidades de mercado. E isso ele vai puxando o Flamengo mais para perto do futebol da Europa e cada vez mais distante do futebol brasileiro, assim, do que é o nível médio dos elencos do futebol brasileiro. É um trabalho de dar mais peso e dar uma cara mais internacional ao Flamengo mesmo, porque são jogadores que estão habituados ao dia a dia do futebol de lá. Onde é que está o Samuel Lino? Onde é que está o Emerson Royal? Onde é que está o Saúl? Onde é que está o Danilo? No Flamengo. Então, o Jorginho, são jogadores reconhecidos lá, sabe? Que foram titulares em grandes clubes de lá. É um peso muito grande que o Flamengo vem ganhando, mudando um pouquinho esse foco das contratações. Cara de nova gestão, né?
com o Boto também. O Felipe Luiz traz muito desse conhecimento, né? Não à toa a gente vê esses jogadores do Atlético de Madrid, da onde ele, né, bebeu muito a fonte ali de Simeone. Eu acho que é uma tendência. A gente estava até perguntando para o Prates aqui, enquanto o Pedro falava, tentando relembrar os últimos jogadores que o Flamengo foi buscar no mercado nacional aqui, né? Então, Léo Ortiz, Alan, aí mais distante, Claudinho, centroavante, porque a tendência é essa, né? O Carlinhos perdeu. Claudinho. Pereira Carlinhos. também, né? Pereira mais Lá velho, atrás, né, de Atlético Paranaense, mas já agora com a mira já muito clara, né, de mercado europeu. O Rossi, no caso, veio direto do Boca Juniors, né? Boca, Final de contrato. Mas o goleiro anterior, o campeão, o Diego Alves, veio da Europa também, né? Europa. Isso. Aquele time de 2019 com vários. O Felipe Luiz, Rafinha. Sim. Pablo Mari. Sim. Muitos, né? O próprio Gabigol. Realmente. O Everton Ribeiro não, né? O Everton Ribeiro, Cruzeiro, depois do Cruzeiro... Ele foi pro mundo árabe, chamado mundo árabe, Emirados Árabes. Mas não a Europa. São imagens ao vivo, é isso? Imagens ao vivo. Felipe Luiz, professor Felipe Luiz, chegando já para comandar o treino. Como disse o Pedro Henrique Torre, muito calor, ó. Ele está se refrescando ali. Aproveitando. O campo está sendo molhado, né, irrigado. E aí o pessoal fica ali no meio. E o De La Cruz, como disse o Pedro Henrique Torre agora há pouco, a Mari comentou, liberado para passar o fim de semana, obviamente vai ver familiares, vai descansar também a parte mental, claro, depois de tudo que aconteceu. Vai, como o Prates sempre destaca e o Prates gosta, vai comer aquele belo churrasco uruguaio, comer um doce de leite uruguaio maravilhoso. Aí você entra numa outra seara, Jabel. Mas diga lá, brincadeiras à parte. Não, em relação a isso, sobre isso, então vai lá. Tem todo um acompanhamento de nutricionista, né? Não pode ingerir carboidrato depois das 18. Você que gosta disso? Bebida alcoólica, então? Bebida alcoólica é Vinhozinho, melhor evitar. Né? A carne sem gordura, então tem tudo isso, né, Abel? É com alguma restrição que você vai se alimentar. Isso. Perfeito. Eu achei que ele ia me repreender. Eu achei que ele ia me repreender e ia falar assim, não, Abel, vamos falar de futebol. Mas não, ele quis estender o assunto gastronômico. Isso faz parte do futebol, porque é um atleta de futebol. A nutrição faz parte. Exatamente. Tem toda a razão, Prates. Olha aí o Saul. Não é ele ali? Saul Niguez. Isso. Tá chegando aí, ó. Olá, pessoal. Eu sou o Saul. Muito prazer. Mas já está frequentando, né, os bastidores do clube ali há alguns dias. Chegou com um astral muito bom, né? Muito feliz as declarações dele em relação ao Flamengo. Falou, ó, um chamado do Flamengo eu não posso negar. Falou, né, sobre as instalações muito próximas ao Chelsea, ele que passou pelo Chelsea emprestado. Disse que é melhor do que o CT, melhor do que o CT do Atlético de Madrid e tal. Ele chegou muito feliz, que já conversava sobre o Flamengo com o Felipe Luiz lá ainda, na Espanha. Felipe Luiz sempre torcedor do Flamengo, né? Então, ele chega com o astral lá no alto. É que esse astral possa ajudar muito o desempenho dele e do Flamengo daqui para frente. E como está o astral no Corinthians? Tá diferente. Muda tudo, né? Bom, eu confesso que eu estou bem assim... Eu fui pego de surpresa. Não sei vocês, meus queridos, mas eu fui pego bastante de surpresa com essa chegada do Samuel Lino, aí com esse acerto, né? Esse acerto, melhor dizendo aí, com o Samuel. Eu às vezes acompanho ali um pouco o campeonato espanhol, vejo, né? Ele estava bem, né? Entrava tudo mais lá no Atlético de Madrid e tal. O Simeone inclusive gostava dele. E assim, eu fiquei bem, assim, até curioso de ver que o Simeone lá topou liberar ele, o Atlético de Madrid e tudo mais, topou também liberar o jogador. E assim, o Flamengo foi muito esperto em ter, enfim, agido e ter chegado. Uma coisa que me chamou muita atenção também é em relação ao José Boto, que teve a perspicaz de ir atrás do jogador. Ele tá fazendo bons negócios. Assim, infelizmente, o que manchou um pouquinho aí o trampo dele foi essa declaração que ele deu do Pedro, né, que enfim, né, foi desnecessário que ele teve ali, enfim, que ele fez. Mas eu confesso que eu tô assim, cara, ele conseguiu trazer aqui alguns jogadores, bom, Jorginho, né, o Royal aí, tá negociando o Wesley, enfim, não tinha como segurar o Wesley, era impossível segurar o Wesley, e ele, enfim, tá fazendo um bom negócio, tá trazendo jogadores assim, até assim, interessante. E eu confesso muito que o Samuel Lino é um nome muito bom, cara, só tem 25 anos, se eu não me engano ainda.
Então é novo. Pelo que eu vi ele jogando lá no Atlético de Madrid, mano, tem muito gás ainda, sabe, torcida? É um bom jogador. E até eu acho interessante porque ele tem mercado lá fora, né? E ele optou por vir aqui jogar no Brasil, né? E aí preferiu vir jogar no Mengão. Tomare de verdade que ele venha para agregar, para somar, né? Não seja aí um Cebolinha, né, da vida, um Michael que, enfim, né, a gente botava muita fé e, enfim, não tá vingando. Tomara que ele venha aí, de fato, venha somar com a equipe, ajudar a gente aí e ajudar também a ser mais uma opção aí no ataque para o Felipe Luiz, né? Bom, meus queridos, essas são as notícias aí que estão repercutindo nos portais a respeito do mercado da bola do Mengão, né? Se você não é inscrito no canal, mais uma vez aí, se inscreva, deixa seu comentário aí, o que você acha, você acha que o Mengão de fato está encorpando o elenco, dê sua curtida, né? Coloque aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião a respeito deste assunto, beleza? E continue ligados aí no canal, porque, a qualquer momento, qualquer coisinha que sair, a gente já traz aqui pro canal e troca aí uma ideia a respeito do assunto, beleza? Até o próximo vídeo.